Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Dando sequência à nossa saga de resolução de exemplos, a aula 21 também será dedicada à resolução de mais um exemplo. Vamos a ele. Exemplo 19. Qual capital será aplicado no período de 5/6, 5 de junho, até 30 de novembro do mesmo ano? A taxa de 36% ao ano para render um juro de R$ 5.696. Ó, o que ele pede aqui, ó, é uma pergunta. Qual o capital? É isso que nós temos que determinar. Né? Aqui nós temos o nosso período entre duas datas, né? Do mesmo ano. Lembrando que quando aparece no mesmo ano, a gente tem a prerrogativa de escolher o ano que a gente quiser para poder calcular o número de dias, né? E lembrando que sempre que eu tenho duas datas, o que a gente calcula é o número de dias, né? Primeiramente, depois, se for o caso, a 90 dias, se for o caso, e mais interessante, a gente pode transformar esses 90 dias em 3 meses, e assim por diante. Mas, inicialmente, a gente calcula o número de dias, né? E nós temos uma taxa aqui de 36% ao ano, né? E o valor de juros de 5.696. Então, ele pede para calcular o quê? Qual o capital, ou seja, qual o valor presente. O que nós temos de informação? Uma taxa de 36% ao ano, um valor do juro de 5.696 e o nosso prazo que é entre duas datas, de 5/6 até 30/11 de um mesmo ano qualquer. Tá? Não faz diferença aí o ano em questão. No terceiro passo, a gente tem que verificar o que? Se as unidades são iguais. Né? Aqui ó, nós temos o prazo, voltou um exemplo que tem o prazo e a taxa. Não, a nossa taxa está ao ano e o nosso prazo está entre duas datas. E essas duas datas a gente sabe que vai se transformar em dias. Né? Isso aqui vai se transformar em dias. Então, vai ser necessário que a gente faça uma adequação. Legal? E o quarto passo é a escolha e aplicação da formulinha. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, a gente, como já é de praxe, de costume, a gente substitui tudo que nós encontramos no passo 2 no passo 4, ou seja, só substitui os valores na formulinha. Né? E o ideal é que a gente isole esse cara aqui, porque é ele quem está sendo procurado. Então, vamos substituir para ver como é que fica. Né? Porém, antes dessa substituição, não dá para substituir o n, porque o n... Né? Eu tenho o n aqui como duas datas, então primeiro a gente tem que calcular o número de dias entre essas datas. Nós calculamos em exemplos anteriores, mas caso você não se lembre ou esteja chegando neste exemplo, vamos recapitular. Né? Primeiro, é importante que o visor da sua calculadora esteja com o DMY ativado. Né? Então, para isso, você aperta a tecla G, azulzinha, e a tecla número 4. Então, no seu visor, precisa estar assim, ó, com esse DMY. Né? O que é o DMY? Dia, mês e ano. Né? Porque se ele não está aparecendo no visor da sua calculadora, é porque ele está utilizando a notação americana. E os americanos utilizam mês, dia e ano. Né? E isso, com certeza, vai dar um erro na nossa calculadora. Então, estando no visor dia, mês e ano aqui acionado, né? E a gente pode até notar que no visor está assim, D.MY. Esse ponto aqui é interessante que a gente utiliza no nosso cálculo. Né? O ponto é só entre o dia e o mês, não tem ponto entre mês e ano. Então, vamos lá. 5/6, então vou pôr 5.06/2018. A minha sugestão é que vocês coloquem outro ano aqui, que não seja 2018, só para ver que não importa o ano e o nosso resultado vai ser o mesmo. Então eu coloco 05.06/2018, Enter, e coloco a segunda data, 30 ponto. Lembrando que o ponto só entre dia e mês. Ponto 11/2018, G, porque eu quero uma função azulzinha de alguma tecla, e EX. Então eu quero essa função azul aqui, ó. Triângulo DYS, ou seja, variação de dias. Quanto que está variando entre essas duas datas? Exatamente 178 dias. Né? Então, uma vez calculado o número de dias, a gente tem condição de voltar lá no nosso passo 2,
substituir no nosso prazo, né, pelo número de dias, e aí sim substituir na formulinha. Então, fica aqui, ó. Nosso prazo agora é 178 dias. Temos condição já de substituir na formulinha. Então, vai ficar como? 5.696 igual a PV, aquele que nós estamos procurando. O 001, aqui é interessante porque o nosso prazo está em dias. A nossa taxa é uma taxa ao ano. Então, o que eu fiz neste exemplo? Eu transformei essa taxa ao ano numa taxa ao dia, porque eu não posso. Ó. Aqui eu tenho ano e aqui eu tenho dias, são diferentes, né? Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, eu precisava fazer uma adequação, então eu optei por pegar a taxa que está o ano e transformar numa taxa ao dia. E o que eu fiz para isso? Eu peguei o 36, que é o valor da taxa, dividi por 360, que é o número de dias que eu tenho no ano, e depois dividir por 100, porque nós sabemos que toda taxa tem que ser dividida por 100. Né? Vai resultar aqui no 0,001. Bom, nós queremos o PV, então o 001 vezes 178 deve ser eliminado. Então, para isso, a gente vai dividir ambos os termos por 0,001 vezes 178. O lado que tem o PV vai resultar em 1, porque eu estou dividindo um número por ele mesmo. O outro lado vai resultar em 5.696 dividido por 0,01 vezes 178. Cálculo este que a gente não precisa fazer agora, que a calculadora vai nos ajudar no final. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5.696 dividido por 0,01 vezes 178 igual a PV. Isolamos o PV que nós queríamos e agora sim a gente tem condição de ir para HP. Na HP vamos proceder como a gente vem fazendo até agora. Número da esquerda para a direita, do primeiro para o último. Chegou no último, a gente vai da direita para a esquerda, com a última operação para a primeira. Então, como é que vai ficar? 5.696, Enter. 001, Enter. 178, que é o último número, a gente volta já com a operação aqui, ó, vezes, e depois com a primeira operação em questão, que é divisão. Tá? Ou eu posso fazer da outra maneira que também a gente vem calculando, que é primeiro resolver o que está aqui no parênteses. Então, é 0,001, Enter, 178 vezes. Depois a gente entra com o numerador, que é o 5.696. Não posso pedir para dividir, senão a HP vai dividir o resultado disso por 5.696. Onde nós queremos, na realidade, é que os 5.696 divida esse resultado aqui. Né? Então, a gente aperta a teclinha X maior ou menor do que Y, a HP vai inverter as posições, e aí sim a gente tem condição de pedir para dividir. Legal? Apertou para dividir, vamos chegar no nosso resultado aí, do valor presente procurado de R$32.000. Tranquilo? Facinho, né? A gente se vê no próximo exemplo.